Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual deste livro é o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 10, que trata de pensamento e responsabilidade, e nós estamos no item luta evolutiva, é o item que a gente vai ler agora. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe ampararam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, a lhe tutelarem o desenvolvimento para que se lhe afirmem as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora dever-se superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia
cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. É quase poético esse trecho, né? Algo assim enternecedor. A gente vê esse desmame, vamos colocar assim, dessa influência mais direta dos espíritos construtores e orientadores do planeta, né? Nesse homem que lascava pedra, esse homem mais primitivo, e ver ele respondendo a essa necessidade de busca de respostas numa luta evolutiva constante, né? Então ele olha para o sol e vê o sol todos os dias aparecendo e a luz do sol lhe trazendo todos os benefícios que ela lhe traz, e ele vê que aquela luz não é obra dele, que aquele brilho não é obra daquele homem das cavernas preso num planeta que com tantas limitações. Ele vê que o fato de ter chovido e dessa chuva ter vindo dos céus e essa chuva trazer para ele a água potável no formato dos rios e a mesma água que ele usa para irrigar as suas plantações, isso começa a moer ele de questionamento, porque quem foi que fez isso? Como é que isso funciona? De que maneira que essas coisas que me são tão necessárias estão chegando até mim? Quem é que está me enviando isso? Esse questionamento, ele começa a ser contínuo, não é algo assim que o cérebro dele para de cutucar. Dentro do crânio, como ele descreve aqui, né, essa ideia de moral, ela começa a ocupar espaço, né? Então ele primeiro se refugia nesse amor que é egoísta, que é um amor de posse, um amor de isso aqui é o que eu tenho de mais meu. Quem é esse meu? A prole, os filhos, né? Aqueles que descenderam dele e que fazem parte dele, né? Aquele homem primitivo, ainda nas cavernas, começa a ver naquela prole a única continuidade de quem ele é. Naqueles filhos que ele teve, a única continuidade de quem ele é. E aí ele começa a se agarrar àquilo, porque é meu, né? Então, por isso esse amor, egoísmo, né? E aí ele quer defender também isso, né? Esse campo mais íntimo que ele começa a estabelecer a ideia de família, ele começa a querer defender isso como eu preciso manter o meu gene na face da terra, né? Como se aquele grupo familiar que descende dele fosse a sua espécie dentro da espécie humana. Então esse senso, esse instinto de preservação da espécie começa a se aprimorar para um instinto de preservação dos laços familiares, né, da família, né? E com isso, né, na medida em que ele vai ganhando esta consciência, na medida em que ele vai ganhando essa consciência, essas inteligências divinas que que tutelaram o seu desenvolvimento até aquele momento, começam também a gradativamente se desligar dele para que ele possa exercer mais plenamente o seu livre-arbítrio, né? E ele olha, né, ele se vê pequeno, ele começa a se enxergar pequeno, primeiro diante da própria grandeza da natureza, né, da quantidade de animais que são maiores, mais fortes, mais potentes que ele começa a se ver pequeno diante das grandes calamidades naturais, das tempestades, dos ventos, do sol causticante, esse tipo de coisa. Então ele se sente muito pequeno, e quando ele olha para cima e enxerga aquele sol e aquelas estrelas no firmamento e todo aquele céu sobre a sua cabeça, ele se vê menor ainda, quase que minúsculo em relação ao universo. E não tem como você ter toda essa visão e não ter
desenvolver de alguma maneira a ideia de um criador. Peraí, quem foi que pôs aquele sol ali? De onde que vieram aquelas estrelas? Como é que essa natureza ao meu redor aqui, funcionando dessa maneira, aconteceu? Essa ideia de um criador, ela passa a ser a única solução para esse monte de perguntas que ele está se fazendo, né? Só que esse criador, ele não consegue ver, ele não consegue interagir com esse criador, e portanto esse criador dentro da mente ali, ainda em desenvolvimento, está oculto num lugar invisível da natureza que ele não consegue perceber. E durante a noite, obviamente, essas visões nebulosas e essas tentativas de entendimento de como é que as coisas funcionam vão acontecer com esse espírito na medida em que ele tem alguma liberdade em relação ao corpo físico e passa a interagir também com esse universo, vamos chamar assim, espiritual que está ao seu redor. Com isso, ele passa a ter uma aproximação, uma proximidade, a desenvolver uma certa ternura, envolta ainda com uma ferocidade, envolta ainda com uma agressividade, mas ele começa a desenvolver uma certa ternura pelos filhos e pela ideia de família, né? Buscando ali solidariedade entre aqueles que têm famílias semelhantes a ele. Então ele começa a ver no outro que tem uma família semelhante a dele as mesmas preocupações, as mesmas dúvidas e os mesmos questionamentos que ele enxerga em si mesmo, mesmo sem estar dentro da mente do outro. Ele imagina que aquele outro também está pensando as mesmas coisas, e aí ele começa a se unir com esses semelhantes ao seu redor para enfrentar literalmente essa selva violentíssima que o cerca, né? E aí ele começa a ter, vamos dizer assim, fragmentos de respostas para essa aflição e para esse temor que ele tem do que pode acontecer com ele, do que pode acontecer com os seus filhos e com a sua família. E esses fragmentos de intuição fazem com que essas famílias se unam em grupos, esses grupos se unam em sociedades, e essas grandes sociedades comecem a encontrar soluções para esses problemas que são comuns, né? Todo esse processo é um processo que não acontece em segundos, nem numa única encarnação, mas ele vai se aprimorando, ele vai se ajustando, ele vai se evoluindo de uma encarnação para outra, né? E o homem está sempre buscando, ele enxerga como seu dever superar esses mecanismos naturais que o afligem, né, essas ameaças naturais que o afligem, e encontrar essas respostas que também o afligem, que também trabalham na sua mente e na sua psique, e na busca, ele quer buscar essas respostas, ele quer encontrar essas respostas, e para isso ele vai começar a buscar o apoio e a cooperação dos outros. Como a gente viu, esse processo ele ganha um potencial muito grande, ele expande em velocidade com o advento da comunicação, com essa transmissão de pensamentos através da linguagem falada, das palavras, e isso faz com que a mente humana ela se expanda, porque ela junta aos próprios conhecimentos os conhecimentos das pessoas ao redor. Ela junta a própria experiência às experiências relatadas pelos seres semelhantes, pelos outros seres humanos ao seu redor. Sigamos na leitura. Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus, iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro
e a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquisições e, enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi, então, que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Pedro Leopoldo, 16 de fevereiro de 1958. O que é que a gente está vendo aqui, né, nesse nascimento da responsabilidade? Observa que primeiro, né, a gente leu no item anterior, há esses primórdios de sentimento moral e de compreensão da figura de um Criador, a espiritualidade superior, que era então presente e tutelar, né, sobre as primeiras encarnações, ela começa a deixar livre, né, entregue, como ele diz aqui no final, entregue a si mesmo aquela alma. Mas isso também não acontece do dia para a noite, num estalar de dedos, de uma encarnação para outra. Isso é gradativo, vai acontecendo de encarnação para encarnação, até que a pessoa se vê ali responsável por si mesmo, entregue a si mesmo. O que quer dizer entregue a si mesmo, né? Diante de toda essa criação, diante da sua pequenez, diante de se sentir tão pequeno e tão frágil, e principalmente diante da morte, que era algo inevitável, por mais que ele lutasse, por mais que ele se fosse inteligente, por mais que ele se esmerasse por preservar a sua vida, um dia ele morreria. Ele tinha essa certeza, ele sabia, ele via que mesmo aqueles que viviam muito tempo, chegava um momento que aquele corpo tombava e que aquele ser não mais habitava aquele corpo. E ele questionava a si mesmo, é natural, né? Isso vai acontecer comigo. E quando for a minha vez, o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? E esse questionamento é que faz nascer essa ideia de religião, né, de religação a Deus, ou seja, de que após a morte eu preciso estar religado a Deus, eu preciso estar reconectado com Deus, eu preciso estar reconectado com o Criador de tudo isso. Essa religiosidade começa a aparecer por conta dessa indagação de o que vai acontecer comigo depois. Se Deus está me provendo com o sol, com os alimentos, com a natureza, com a chuva, com a inteligência para proteger, e está me deixando construir, está me avisando dos perigos e assim sucessivamente, o ser humano, por mais bruto e rude que ele seja, ele reconhece essa presença do Criador, essa providência divina em cada momento da sua vida. O que a gente hoje chama de livramento, né? Ufa, passei, escapei por pouco dessa. Imagina como é que era na época das cavernas. O cara dava uns 5 ufa só de manhã cedo. Falava, rapaz, escapei de mais uma, né? Então ele tem essa convicção de que a sua vida é frágil, de que por um triz ela pode terminar, mas ao mesmo tempo ele percebe que está em condições de ser protegido, que está amparado, que tem algo acima das suas próprias forças, provendo as suas necessidades, desde que ele lute por essas necessidades, desde que ele se esforce por elas, né?
esse início de evolução moral, não tem como a gente precisar em que momento isso aconteceu, mas lá em algum lugar, né, o homem chora. Chora no sentido de sentir a dor de ver o seu ente querido partir, né? Seja esse ente querido um filho, uma esposa muito amada, algum membro da família, um pai, não importa, mas ele chora, ele sente essa dor. E como não é uma dor física, como não é um ferimento, ele não tem uma cura para aquilo, ele não tem algo que compense, que dê compensação àquela sensação de perda, de não ter mais aquela voz, aquela pessoa ao seu lado, né? E por isso ele chora, né? E aí, quando isso acontece, né, ele não tem como, ele vai questionar a bendita da lei divina. Ele não sabe que a lei divina chama lei divina. Ele não entende isso. Mas ele vai fazer aquele porquê. Por que que ele tem que morrer? Por que que ele tem que ir embora? Por que que tem que se separar de mim, né? Ele vai fazer esse questionamento. Então, no momento em que ele chora a perda de um ente querido, ele começa a buscar por essa outra resposta, que não é mais a resposta da fome, por que eu sinto fome, mas a resposta de por que as coisas têm que terminar com a morte, por que que a minha relação com essa pessoa, com esse ser que eu gosto tanto, acabou e eu não posso mais abraçá-lo, eu tenho que enterrar ele, mesmo que seja num sepulcro de pedra, mas eu tenho que enterrar ele e me apartar dele e deixar que o corpo dele se decomponha, eu não consigo mais ficar abraçado com ele como eu ficava antes. Essa sensação faz com que ele busque ajustar-se às leis divinas. Em algum lugar na mente dele, ele entende que aquele ser está num outro plano, que ele pode reencontrar esse ser se ele se ajustar às leis divinas, que ele não conhece, que ele não entende, mas no seu íntimo ele sabe que é assim, porque é essa a informação que ele traz e é essa a informação que a espiritualidade superior coloca, insufla, inspira na mente dele naquele momento, né? E isso vai como que marcando, como que esculpindo, como que lapidando essa face nossa, essa face que a gente tem, que é uma face, que ele chama aqui de imortal, mas que é invisível, que a gente não vê, só que isso está sendo gradativamente lapidado na nossa consciência, de maneira que isso fica muito profundamente marcado em nós. E é por isso que a gente tem tanta convicção da presença de Deus na nossa vida, né? Esse aprendizado tão duro e difícil, ele vai sulcando na nossa alma, ele vai lapidando na nossa alma, ele vai polindo, deixando brilhante na nossa alma essa sensação de que perante Deus, perante o nosso Criador, perante esse Pai que nos ama, a gente ainda é pequeno, a gente ainda é frágil diante da vida. E somente com essa conexão, com essa religiosidade, com Deus, nosso Criador, esse Pai amoroso, justo e bom, é que eu posso seguir. Mesmo que eu tenha essa sensação de estar entregue a mim mesmo, isolado, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Esse entregue a si mesmo é nesse sentido. E a partir daí, eu tenho senso de responsabilidade. A partir daí, eu sei que o meu futuro depende das minhas ações no meu presente. Eu não tenho isso de forma clara, mas eu sei que é assim. Começa com coisas simples, né? Eu só vou comer amanhã se eu fizer alguma coisa hoje, para ter comida amanhã. A minha comida só dá até mais 2 dias, então eu tenho que sair, eu tenho que ir buscar esse alimento, porque senão eu não vou ter alimento. Esse senso de responsabilidade é que nasce, né? E eu sei que por mais que esteja difícil de encontrar o alimento está lá em algum lugar. Eu posso caminhar
por caminhos que eu nunca trilhei na minha vida atrás desse alimento, que em algum momento eu vou encontrar esse alimento porque existe um Criador que me provê, que faz com que o alimento esteja ao meu alcance. É essa sensação ainda primitiva, ainda gutural, ainda misturado com a nossa ferocidade, mas ela começa a nascer, ela começa a brotar e a gente começa a desenvolver ela encarnação após encarnação, momento após momento, experiência após experiência, até chegarmos no que estamos hoje. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.